E ao vivo, meus amigos, minhas amigas, mais um episódio do Pod Deli, segundo episódio com a Beatriz, a minha linda esposa. A gente vai estar falando aqui sobre algumas realidades dos imigrantes que chegam a Portugal, e acredito eu que seja a realidade de quase todos os imigrantes. A gente selecionou aqui algumas perguntinhas para a gente poder estar respondendo, mais ela também. E conto com a ajuda de todos, com os comentários, para estar ajudando a gente também. Se tiver dúvida, então vai mandando para a gente aí que a gente vai estar respondendo, tá bem? Então, começando, por favor, Beatriz, se apresente. Olá, gente. Tô com essa carinha meio cansada porque eu trabalhei o dia inteiro, mas tamo forte. Deixa eu dar uma... Vamos lá. Pelo menos meu sofá é confortável, então a gente fica mais à vontade. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu não tô muito no ângulo aqui, ficar assim meio confortável, né? Vamos ficar relaxado. E vamos aproveitar. Aproveitando, tomando um chazinho, porque ainda aqui tá frio, não tá ainda... Tá começando a primavera, não é? Mas tem um sol já, graças a Deus. Menos mal. Começando algumas coisas que eu queria dizer, algumas perguntas, né, que me fizeram e que eu queria estar falando para você. Eu vou chamar você, de amor. A primeira é a expectativa. Filho. Barulho. Gente, é meu filho, liga não. Olá. Vamos falar sobre a expectativa. Como que estava a sua expectativa para chegar em Portugal, a expectativa, e falar sobre a realidade. Se apresenta, já que você apareceu. Olá, eu me chamo Enzo Luiz Pereira Neri. Qual o nome completo? Faz um pouquinho menos de barulho, tá bem? Vai lá. Só precisa abrir a bolacha, tá? Um pouquinho menos de barulho, por Leva lá favor. no quarto. Expectativa ao chegar com a realidade. Como que estava a sua expectativa quando você estava para vir? Como que estava a sua emoção? O que você estava pensando a respeito? O que você achava que ia ser? Conta pra gente. Olha, eu fiquei bem nervosa, né? Acho que foi 1 milhão de sentimentos ao mesmo tempo, porque a gente sai da nossa zona de conforto, né? Eu morava com os meus pais, então pra mim era tudo um pouco mais fácil, né? Então eu fiquei com 1 milhão de sentimentos ao mesmo tempo, mas é normal, porque quando a gente tá na nossa zona de conforto e a gente nunca saiu do nosso país, a gente não tem noção do que é, né? E eu nunca tinha andado de avião, gente. Então, eu não tinha noção do que estava por esperar. Então, o meu maior medo, gente, era andar de avião. Eu acho que eu nem pensava ainda em como ia ser aqui. Meu maior medo era o avião. Naquele momento era andar de avião. Não, mas eu digo assim, eu receio por fazer algo, tipo, porque tem pessoas que já voaram dentro do Brasil, viajaram e tal. E é diferente você pegar uma viagem internacional com quase Sim. 10 horas de voo. 12. 12 horas foi, né, total. Sim. É muito diferente, e você tá dentro do avião, vai ter 2 refeições dentro do avião e coisas assim, e é uma expectativa e um mix de emoção. Eu já passei muito por isso e eu sei também. Mas o que eu digo assim, para quando você tava para chegar em Portugal, o que você imaginava como que seria Portugal? O que você achava? Árvores de pastel de nata?
e coisas assim. O que você achava? Como que seria Portugal na tua cabeça? Eu achei que ia ser incrível. Achei que as coisas seriam mais fáceis. Achei que era tipo um sonho, assim. Eu tinha muita expectativa. Mas chegando aqui, a gente tem uma realidade, né? É um pouco diferente. Porque assim, normalmente as pessoas quando vêm e migram, né, tem aquela expectativa de achar que tudo vai ser muito fácil, que a gente vai chegar assim que descer do aeroporto. Tem até um vídeo de um colega meu que eu quero muito que ele participe aqui, só que ele vai ser por live, que é o Pablo, tá em Lisboa, e ele faz um vídeo falando sobre que aí quando desce, assim que desce do avião, saiu do aeroporto, já chega alguém dando um iPhone, uma chave de um apartamento da casa, chave do carro, trabalho, tudo já. Fácil. E as coisas não é bem desse tipo, imagina. Só que lembrando que pra mim foi mais fácil do que muitas pessoas passaram, porque o Bruno já estava cá. Então, eu já cheguei com casa, eu já cheguei com mobília na casa, porque o Bruno já tinha facilitado muito a vida, graças a Deus, né? Não foi muito fácil pro meu marido lindo, mas ele fez tudo isso por nós. Então, eu cheguei, pra mim, não tenho noção de como foi pra alguém que chegou e não tinha nada. Porque eu já tinha as coisas, então foi tudo que Deus preparou. Não é fácil. O início, pra quem chega do nada por nada, como o meu início não foi nada fácil. Eu contei uma parte no primeiro episódio, eu andei revendo o meu primeiro episódio e eu acabei não contando nada, na verdade. É porque é muita pergunta, né? Muita coisa. Eu também tava pensando em outras coisas, assim, né? Queria estar interagindo mais. O meu início, eu cheguei e eu achava que Portugal ia ser, tipo, uau, magnífico, e no primeiro mês foi, na verdade, um pesadelo para mim. Coisas que eu nunca na minha vida imaginei passar, eu tive que passar. Então, não foi fácil, não foi nada fácil. A realidade. Vamos falar sobre a realidade. O que você achava que seria diferente e, na verdade, foi outra? O que você achava que seria... colocar, sei lá, você achava que não seria tão difícil? Questão de trabalho, sei lá, escola, É porque assim, quando eu cheguei aqui, eu no Brasil, gente, eu fui uma pessoa que eu tinha muito trabalho. Quem me conhecia no Brasil sabe, eu nunca parei. Minha vida foi trabalhar e muito. Tinha meu salão. Então, a minha vida era muito corrida. Então, quando eu cheguei aqui, no Brasil, eu nunca tive férias, né? Não sabia o que era férias. Então, quando eu cheguei aqui, eu fiquei parada. Então, isso foi um choque pra mim de realidade. Eu me senti meio inútil, né? Porque o Bruno trabalhando muito, tava cansado. E eu tava parada, sem trabalhar, né? Então, eu fiquei muito mal. O Bruno viu como eu fiquei, porque, né? Então, pra mim, esse foi o primeiro choque de realidade, porque eu achei que não ia ter trabalho na minha área pra mim. Pois eu não conhecia a cidade, não sabia como era, né? Achei que na minha área não tinha movimento, era pouco aqui, que o pessoal, pra mim, não conhecia muito sobre unha. Só que não. Calma, segura que a gente vai segurar a audiência. Expectativa e realidade, eu acho que chega a isso, que as pessoas chegam e acham que migrar, na verdade, é chegar e ter uma facilidade para as coisas e tudo. Que é o que a maioria pensa e, na verdade, acaba não sendo, né? Exato. Uma coisa também que no início eu tinha muito medo, eu tinha muito receio, era em questão da escola, pro Enzo. Eu tinha muito, muito, muito receio
do nosso filho não conseguir se adaptar, ou então não conseguir a vaga para ele. Isso eu tinha muito receio. Fala um pouco sobre a escola. O que você acha sobre a escola? Porque tem muita gente... Mas a escola daqui? Vamos fazer um comparativo. Fazer um comparativo da escola do Brasil com a escola daqui. Porque, assim, tem muita mãe que vai assistir gente. E que pergunta. E isso é uma das perguntas, falar sobre escola. Muitas amigas minhas do Brasil me perguntam como é a escola aqui, né? Pela segurança, pela educação, né? E, gente, escola, eu acho que o principal motivo de eu estar em Portugal é pela escola do meu filho. Eu posso falar, porque com autoridade, porque o Enzo, ele é outra pessoa desde que ele chegou aqui. E eu creio que foi através da escola. Por quê? Aqui os professores são mais rígidos, são mais bravos, porém, isso é muito bom. E o Enzo, ele tem mais foco aqui para estudar do que tinha no Brasil. No Brasil, os professores, lógico, eles fazem a parte deles, só que não é muito... Eles não se interessam tanto, vamos se dizer. E então, aqui em relação a estudo, ele tá muito melhor, né? E tá muito mais focado. Agora, em relação à estrutura da escola, gente, é outro nível. Aqui é muito bom a escola. A segurança que ele tem na escola é outro nível. E tirando também que o Enzo, ele é hiperativo e ele tem déficit de atenção. Então, o Enzo é muito agitado. Então, no Brasil... Vocês viram, né? Que ele fica passando. Mas tadinho, porque ele quer aparecer, né, coitado. Ele quer também participar, mas não dá porque ele não para. Mas então, o que acontece é que na escola do Brasil, a gente não tem uma atenção devido a isso. A déficit de atenção dele, para crianças que tem assim no Brasil, eu acho que é mais escola particular, né? E aqui, a escola pública parece particular. Só para vocês terem uma noção, né, amor? Eu acredito até que, se for comparar a escola aqui em Portugal, eu estou em Portugal há alguns anos, eu nunca tive contato com escola. E agora, eu sempre tive, assim, de amigos falar que os filhos estudam, mas eu, particularmente, nunca dei uma atenção a isso, né? E acompanhando agora o Enzo na escola, a escola, a estrutura é igual, chega até a ser superior dependendo da particular do Brasil. Então. E ele tem aulas com a psicóloga. Psicóloga, no Brasil, a gente passa em consultas, a gente paga para ter uma consulta com uma psicóloga, né? O Enzo, ele tem direito a isso na escola. Quantas vezes na semana, filho? A psicóloga? 3 na semana? Não, 2 vezes na semana ele tem aula. Ele tem uma consulta com a psicóloga dentro da escola. Para ele. 3. Melhor ainda. Então, isso já é uma coisa assim que a gente pode se dizer que é ótimo. É assim, nós, né, moramos no norte de Portugal. Para quem tem dúvida, curiosidade, nós estamos em Mirandela. É uma cidade de poucos habitantes. Tem aí, acho que agora por volta, na casa entre os 15 a 20 mil habitantes, mais ou menos. E todos são muito receptivos. O tanto de ajuda que ele recebe na escola por conta dos funcionários, a atenção. Então pode ser que quem esteja vendo esteja em outra cidade daqui de Portugal, ou que conhece alguém que esteja em outra cidade de Portugal e fala que a escola é ruim. Ou que vai de cada opinião, né? Depende da região. Tem a região, tem N fatores para isso, tá? Mas basicamente as escolas em Portugal seguem meio que um padrão, né? Pelo que eu já ouvi dizer. Então acredito que vai ser nesse nível mais ou menos assim, né? Talvez um pouco mais baixo, às vezes um pouco mais alto. Sim. Falando sobre trabalhos, porque quando você chegou, aquilo que você disse, você não achava que ia ter trabalho na tua área, você achava que era fraco,
ou que talvez as pessoas não fizessem unha. E você teve que se submeter a outros tipos de trabalho, fora da tua área. Vamos começar do começo para o pessoal entender. Sim. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia lugar para comprar material, eu não sabia. Para mim, gente, aqui era uma cidade de só tinha velho. Eu sou bem certa, tá? Nas coisas que eu falo, né? Então, aqui para mim não tinha muita coisa. Então, o meu desespero começou daí, porque no Brasil, quem me conhece, eu era muito agitada. No salão onde eu trabalhava, na linda da minha Renata Petsky, não parava, porque era lotado. Então, quando eu cheguei aqui, foi muito parado, né? Então, pra mim, eu até comecei a falar pro Bruno, não tem problema, né? Vou trabalhar em outra área, vamos procurar emprego. E eu ficava, amor, preciso trabalhar, não consigo ficar parada, me submeto a trabalhar em outra coisa, né? Então, eu comecei a trabalhar, aqui tem muito salão dentro de mercado, supermercado, igual o Carrefour, que tem no Brasil, o Extra. Aqui, dentro dos mercados, tem uns box que tem salão, tem cabeleireiro, é normal aqui. Então, assim que eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar num salão assim. E é daí que começa, né, gente? Quem começou sabe que não é fácil. Então, eu comecei de pouquinho em pouquinho, só que só o marido dando conta em casa, a gente sabe que é difícil, só uma renda aqui. Para ser bem sincera, um dos pontos para falar um pouco disso, deixa eu falar, depois você continua. É porque é coisa do final. Mas tá bom, é só para complementar, depois a gente continua. Só para vocês entenderem, uma pessoa aqui com uma renda é um pouco mais difícil, mas com uma pessoa a mais, tem um pouco mais de dinheiro e as coisas ficam mais fáceis. Então, por que eu estou falando isso? Que eu te passei um pouco. Porque eu tive que me submeter a sair um pouco do meu conforto, que é fazer unha. E eu tive que trabalhar, que aí no Brasil chama mirtilo. Mirtilo? É porque aqui não é mirtilo. Aqui é mirtilo. Não, aqui eles falam Não. No Brasil. No Brasil é blueberry. No Brasil é blueberry. E aqui é mirtilo. Que é uma frutinha redonda, roxa, né? Meio azedinha. E aqui eu fui... É horrível. Não gostei, gente. Não gostei porque é azedo. E eu gosto de coisa doce. Gosto de fruta doce. Então, pela primeira vez na minha vida, que eu trabalhei só em empresa e trabalhei fazendo unha, sim, eu, Beatriz, fui trabalhar no campo, né? Colhendo esse fruto. E, gente, é uma coisa que, assim, para quem precisa trabalhar, tá passando por um momento difícil, a gente tem que trabalhar, gente, não tem jeito, né? Mas eu falo, hoje, eu tô com uma renda boa, eu e o Bruno, a gente tá recebendo bem, então a gente não precisa, né? Mas a gente precisou e Deus nos abençoou, conseguiu o trabalho, mas é muito difícil. Não quero mais fazer isso. Deus, em nome de Jesus, não vai deixar eu voltar a fazer isso. Porque, olha, era todo dia eu voltando com os joelhos roxos e com dor. Eu nunca passei isso na minha vida. Tipo assim, eu chegava... Era que horas que eu saía? Às 4 da manhã. Eu saía às 4 da manhã de casa pra voltar pra casa 3 da... Duas, três. Era 3 horas da tarde, por aí. E tava assim, acabada. Eu só queria deitar e dormir. Né? Rapidinho, amor. Eu vou mandar aqui um boa noite a todos, um particular para Ana, minha colega de trabalho, e inclusive eu quero trazer ela para fazer um episódio, porque ela tem a experiência de ter vivido em outro país fora, ela é portuguesa, e ela tem a experiência de ter vivido fora, ela já morou na França e tudo, e eu quero trazer ela para contar as histórias dela aqui. França, eu quero conhecer a França. Falando sobre o trabalho, quando você saiu do campo, né, que é o trabalho no campo, do mirtilo, e você fixou num salão, eu lembro desde o início, quando eu cogitei, que a gente conversou a respeito, quando eu ainda estava no Brasil, que eu falei, olha, tem uma proposta para eu voltar para Portugal, vamos arriscar as coisas, vamos ir.
E eu disse a ela, você não trabalha fora da tua área, eu quero que você foca. Por quê? É normal de todo imigrante, isso é normal. Até eu, que sou cozinheiro e agora não estou na minha área, a gente chega com uma certa expectativa para trabalho. A gente chega pensando que vai ser Top. muito fácil, que a gente vai ganhar dinheiro com isso. Vai ser incrível. E eu já tinha experiência já de ter ficado fora, né? Eu trabalhando em navio. Então, quando eu cheguei, eu estava focado a ser cozinheiro e eu via muita gente, mas muita gente que com formação, profissionais de outras áreas e trabalhando dentro do mesmo restaurante, do mesmo hotel que eu. E eu falava, nossa, mas por que você tá aqui? Tipo, você é da área da estética, você é advogado, você é personal trainer. Por que você tá aqui? Boa noite, Ana. Nossa, amor, você viu agora? Eu li ali, ó. Ela deu boa noite, eu tô dando boa noite. Eu acabei de dar boa noite pra ela. Mas eu não tinha lido. Então, eu via muita gente da área, muita gente que chegava a trabalhar e tem a sua profissão. E o porquê que eu sempre disse a ela, para ela focar em trabalhar na área dela. Porque eu sabia que poderia acontecer isso, de não ter trabalho, ou então de não aparecer a oportunidade. Então, eu sempre disse a ela para ela focar. Então, a hora que você saiu do campo, do mirtilo, que você largou e você voltou a focar tecnicamente 80%, porque ainda você fez bolo para vender. Verdade. Ainda vendo. Sim. Maravilhoso, gente. E isso graças à minha mãe, gente. Minha mãe tem um dom maravilhoso aí, quem sabe. A Thaís tá no grupo Amazete, então ela conhece um pouco, ela sabe que minha mãe é top em fazer comida doce. Então, graças à minha mãe que eu sei fazer brigadeiro e bolo. Eu gostei do comentário dela, que ela falou, sofreu um pouquinho, mas sofreu na Europa. Pois, amiga. A gente chora aqui tomando vinho. É assim, a gente chora tomando vinho. Então, quando você saiu do campo e você voltou 100% focado na área de estética, mostra suas unhas. Aí. Como que foi o início? Como que foi... Eu gosto de contar o processo, tá? Não vou demorar, é rapidinho. Tá Pode? Bom. Pode, mas assim, né? Tá picotado, gente. Não é picotado, não. Não precisa falar... Eu não vou falar tudo, mas que eu gosto de... Tipo, falar de onde começou pro pessoal entender. Pera aí, amor, rapidinho. Vou mandar um abraço pro Wesley. Wesley, espero você aqui, tá bom, meu amigo? Depois reclama que eu não falo o teu nome na live. Pode continuar, amor. Tudo nada. Então, gente, é assim. Aonde a gente morava, para vocês entenderem o porquê que eu vou falar isso. Onde a gente morava, quando a gente chegou, a nossa casa aqui chama de terceiros. Quem é da Europa sabe o que é. Terceiros é o último andar do prédio que se chama sótão. A gente morava assim. Era bom, era. Porém, o meu quarto e o do meu filho era assim. A gente entrava assim. Era a casa do homem torto. Era a casa do homem torto. Então, o que aconteceu? Eu, por ter já tido o meu salão no Brasil, trabalhar para outra pessoa, para falar a verdade, é um saco. Não é fácil, não é legal e é muito estressante porque você, por ser dona, depois você ter alguém mandando em você, não é fácil. Não é nada fácil. Então, para mim, eu acho que isso foi o mais difícil, né? Então, aonde a gente morava era 2 quartos, cozinha e banheiro. Eu não tinha sala. A minha casa era muito pequena. Era tipo um quadrado, 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 quadrado. Era tudo junto, pequeno, né? Então, por isso que eu trabalhei nesse salão dentro do mercado.
para começar a conquistar umas clientes, né? Porque é assim que começa. E eu fui dali pedindo para Deus dar uma direção, né? E pedindo para Deus abençoar um lar melhor, né? E a minha vida literalmente começou quando Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho e amigas que são minhas clientes e são minhas amigas, e que através de boca em boca que a gente vai conversando e contando um pouco da nossa história, da onde eu morava, uma cliente amiga minha, inclusive ela vende roupas maravilhosas aqui em Mirandela, gente. A Cris, é que ela não mexe muito em redes sociais, tadinha. Mas ela me indicou essa casa onde eu tô hoje, né? A minha casa é boa, graças a Deus. Ela é grande, a minha sala é muito grande, então eu construí o salão dentro da minha casa. Por que, Bia, trabalhar em casa? Gente, aqui é meu marido e meu filho. Eu coloquei até a cortininha aqui para separar, para ficar mais confortável, né, e tal. Mas aqui tem pontos bons e pontos ruins. Aqui, para você abrir uma estética, é muito burocrático. Muito mais do que Brasil. Isso aqui eu acho complicado. Aqui, para você abrir uma estética, que é o sonho de muita gente, quem tá live e gosta de trabalhar com isso e que quer uma oportunidade sobre isso, gente, aqui a gente tem que ter parceria. Eu confio no Bruno, o Bruno é meu melhor amigo, conheço ele há muito tempo, vou abrir uma estética com ele. É a melhor coisa do mundo, porque eu e ele vai repartir as contas. Aí é ótimo abrir uma estética. Agora, pra gente que é sozinha, abrir uma estética sozinho, gente, na minha cabeça, não compensa. Então, eu tenho... Aí no Brasil chama MEI, né, que eu tinha o MEI. Aqui chama de recibo verde, né? Então, eu tenho que chama firma aberta, né? É firma aberta, eu tenho uma firma aberta, então eu tenho total livre acesso para trabalhar onde eu quiser. Então, eu tenho tudo certinho, tudo bonitinho para trabalhar dentro da minha casa, né? Enquanto Deus não abre portas para ir colocar uma pessoa boa na minha vida, né? Para querer trabalhar comigo. Então, por enquanto que eu tô em casa, eu tô feliz. Minhas clientes são muito bem atendidas, amam aqui a minha casa, né? Graças a Deus. Então, por enquanto, eu tô feliz. Peraí, amor, só vou mandar aqui um boa noite pra Carminda. Tudo bem, Carminda, minha amiga? Quanto tempo? É lá do Algarve. E pra minha mãe. Um beijo. Boa noite, sogra. A gente tava falando aqui sobre trabalho. Você já deu uma adiantada, assim... Eu falei que eu falo porque Sim. é pra uma coisa complementar a outra. Porque, assim, qual que eram as suas dúvidas quando você chegou pro mercado de trabalho da tua área? Porque você chegou, você achou que não tinha. Sim. E eu sempre disse pra você assim, calma que as coisas acontecem. Se a gente sabe que tem 2, 3, 4 salão de estética, e a gente sabe que tem espaço para o mercado. Gente, eu pesquiso tudo. Eu sou a doida de pesquisar tudo, né? Quando eu vim pra cá, eu pesquisei um monte de salão. Porque eu descobri que aqui nada era Facebook, era mais Facebook e nada Instagram. Então, eu comecei a pesquisar tudo no Google, salões de Mirandela, e eu achei alguns, né? Mas esse aqui, ele é tudo na sorte, porque ele não pesquisa. Ele só falava, amor, vai ficar tudo bem. Não é sorte, na É verdade. sorte. Não, não. Porque o Bruno fé, é fé, diferente. sim, é fé. Mas ele não pesquisa nada. Então, eu fiquei um pouquinho mais tranquila, porque eu vi alguns salões assim, entendeu? Na verdade não é nem... claro, é a fé, mas também é a autoconfiança. Sim. Então, quando eu determino algo, falo, não, vai ser isso, igual eu tô falando, que eu tenho um objetivo e ela dá risada. Eu não dou risada. Não, você dá risada não de me debochar, mas você dá risada porque você fala, você botou na cabeça isso e vai ser e pronto. Exato. Mas o que a gente quer, a gente tem que firmar naquilo, né? Sim. E é isso. Então, assim, em questão do mercado de trabalho, quando você chegou, não tinha, você achou que não tinha, que não dava, e no fim tem. E tirando que quando a gente chega aqui,
Portugueses, se tiver algum português na live. Tem, amor, tá cheio. Tá? Eu não Inclusive, entendia nada do que vocês falavam. Então, eu acho que a parte mais difícil pra mim foi eu entrar no salão e eu ter que falar. E olha que ela era russa, né? Ucraniana. Ucraniana. Pelo amor de Deus, velho. Eu olha não isso. sei diferenciar, não sei. Mas ainda era mais difícil ainda pra mim entender o que ela falava. E eu ficava, amor, eu não tô entendendo o que ela tá falando. Eu ficava, eu não tô entendendo. Então eu passei um pouquinho de vergonha. E eu falo muito rápido, assim, quando eu tô com vergonha. Um adendo do que você disse. Em questão, para todos os brasileiros que estão no Brasil e que querem migrar, querem sair, a Carminha mandou, eu sou portuguesa. Agora eu entendo, tá? Agora eu entendo. Não entendi, percebe. Agora eu percebo, é verdade. As pessoas acham que por conta não, eu estou escorregando aqui. Por conta da língua portuguesa, aí fala, eu pretendo ir para um país porque eu falo a língua. Aí chega aqui a pessoa se depara com uma outra realidade, um outro tipo. Foi total realidade. Não é a mesma língua. É a mesma por falar português. A gente fala. Só que se você for conversar, inclusive tem amigos que é cabo-verdiano, amigos da Angola, e que eu quero trazer aqui pro episódio, você vai ver que o sotaque muda. Eu tenho Amigos muita amiga portugueses. cabo-verdiana. Elas são muito fofas. E sem contar o tanto de história. E a ideia aqui é as histórias. Né? A gente quer ouvir a história de todo mundo que já passou por uma parte de migração, de adaptação, de melhoria. Então imagina... E falando em cabo-verdiano, das coisas, isso é um dos pontos muito legal. Porque eu nunca imaginaria que eu ia ter amiga francesa, que eu ia ter amiga da Suíça, que eu ia ter amiga cabo-verdiana, angolana, nossa, portuguesa. Eu nunca imaginei que eu estaria com tanta gente de tantos lugares. E pessoas que me procuram, pessoas que eu nem conheço e me acham pelo Instagram. Então, eu fico muito feliz por isso. Sobre o mercado de trabalho, porque uma coisa que eu vi do seu crescimento, eu acredito que quando somos bons profissionais, independente da área, as oportunidades da área acabam vindo pra gente. É algo que é assim. E uma coisa que eu acho muito legal e que eu sei, claro, né, não tô puxando o saco por ela ser minha esposa, né? Mas sim pela qualidade do trabalho dela, porque o que ela fala, ela coloca embaixo. Assim também como tem outras pessoas, né, que trabalham muito bem. Sim, aqui em Mirandela tem bastante gente que trabalha muito bem. E as pessoas começaram a te procurar nas redes sociais. Para você, quando começou isso, o que você sentiu? Qual foi o sentimento? O que você achou? Eu fiquei muito feliz. Porque, assim, na verdade não começaram a me procurar pelas redes sociais. Começaram a me procurar no mercado, onde eu trabalhei, no salão dentro do mercado, por conta que o meu visual do meu Instagram, gente, no Brasil, eu fazia muita unha diferente. Unhas grandes. Eu sempre gostei de trabalhar com unhas diferentes, né? E aqui, em Portugal, coisas que no Brasil não tem muito. Por acaso, eu nunca vi. Acho que eu vi no centro de Santo André pouquíssimas. Do quê? De ciganas. Sim. E aqui, a cultura cigana, elas fazem muita unha, né? Elas se vestem muito bem, fazem muito casamento. Cada casamento são 3 roupas diferentes. É uma coisa muito extravagante, né? E eu consegui muito esse foco de cliente, né? De cliente cigana. Então, elas fazem umas unhas que quem conhece meu trabalho sabe, eu sou apaixonada por unha gigante. Trabalhar com unhas enormes. Então, a minha vida começou daí, graças às ciganas aqui de Mirandela. Eu comecei a fazer muita unha assim. Então, eu acho que Portugal é muito bate-boca, né? Acho que falando assim... Boca a boca. Boca a boca.
né? Uma fala bem de uma unha, a outra vai falar da unha, e assim vai, uma vai falando pra outra, né? Então, foi daí que começou. Não foi pelo Instagram. Foi mais o boca a boca. Foi mais o boca a boca. E uma pessoa foi falando de mim pra outra foi falando e assim foi, né? E é o que eu falo. Quando a pessoa gosta do trabalho, ela vai te indicar pra outras, né? Então, começou daí. Tá. E o que você acha dos preços, do maquinário, das coisas? Porque quando você chegou, você trouxe pouquíssimas coisas para trabalhar. Gente, eu trouxe o que dava pra botar na minha bolsa. Acabei deixando algumas coisas em casa, porque a gente não tem noção, né, da mala. Então, eu fui socando tudo dentro da mala que eu conseguia, né? Mas o que eu trouxe, eu consegui começar a trabalhar. Porque em relação ao material, essas coisas, pra mim foi um pouco de choque de realidade. Porque quando a gente tá acostumado, eu que já tenho 10 anos na área, né? Eu tô acostumada já a mexer com material. Chega aqui, gente, não tem nada do que é do Brasil, não tem nenhuma marca que é de lá. Então, você fala, e agora? O que eu vou fazer, né? Não tem o que fazer. Então, eu comecei a pesquisar tudo, essas coisas. Acabei que eu fiquei mais à vontade depois, porque achei algumas coisas na Shopee, ou na Shopee não, na AliExpress, na Shein, que aqui no Brasil eu não tinha costume de usar isso. E aqui tem muito. Eu não usava, gente, não sabia o que era isso no Brasil, porque eu saía do meu salão, ia na esquina, tinha uma loja, então eu comprava nas lojas, né, profissionais na Oliveira Lima, no Santo André. E aqui tem uma loja ou outra, mas são coisas que não gosto tanto. Então eu acabo comprando tudo na internet hoje em dia. A Carmina colocou um comentário aqui. Com todo respeito, o que eu sei que escuto é que vocês brasileiras são ótimas na parte de estética. Ai, muito obrigada, gente. Olha, eu falo pra você. Uma das minhas professoras, ela é de Lisboa e ela é portuguesa. Eu aprendi muito com ela. Então, eu falo que vai muito do esforço da pessoa, né? Uma coisa que eu percebo, né? Eu sou bem verdadeira, tá, gente? Eu falo mesmo. Uma coisa que eu percebo de Portugal, né? Não sei se é de Portugal ou se é só de Mirandela, mas o pessoal é muito... Eu não sei se a palavra certa é estagnado. Talvez mente fechada. Mente fechada, né? Não sei se portugueses entendem assim. Mas a pessoa fica naquilo e não quer progredir. Aquilo pra pessoa tá bom, sabe? Não quer mais fazer cursos, não quer avançar, não quer melhorar. Então, o brasileiro, ele gosta disso. Eu ouvi um comentário hoje sobre, até... porque eu tenho assim na minha cabeça, tenho os meus amigos, né? O pessoal que trabalha comigo, meus amigos portugueses. Tenho muitos amigos portugueses. E acaba meio que sendo a zona de conforto, e o brasileiro, como já está fora da zona de conforto, cabo-verdiano, angolano, já está fora da sua zona de conforto, então a gente arrisca mais. Eu penso que seja assim. É a mesma coisa lá no Brasil. Tipo, tem muito venezuelano, tem muito paraguaio, boliviano, agora os africanos lá. Mas a probabilidade deles arriscar mais... Mas eu acho que em relação à minha parte de trabalhar, que é estética, sim, eu acho que a gente que tem amor pelo que a gente faz, na nossa área, a gente sempre tem sede, né? Eu tenho muita sede pelo que eu faço, eu nunca consigo ficar parada. Eu tô boa, eu sei que eu posso melhorar mais, então eu vou e eu estudo mais. Nunca tá bom no trabalho, a gente sempre pode estar melhor do que a gente é. Isso é. Acredito que em todas as profissões o certo é isso, né? Sim. A gente sempre tá em progresso. Mas tem que ter amor, não adianta, tem que ter amor, gente. Eu falo, na minha área, tem que gostar do que a gente faz. Porque tem que ter paciência, tem que ter tempo e tem que ter estudo. Isso os outros... muito que o pessoal fala, né?
Muitos têm faculdade e a manicure, a esteticista não tem faculdade, né? Que fala que a gente precisa ter uma faculdade. Mas, gente, uma coisa eu falo, por tantos anos de experiência, a gente estuda muito mais do que uma pessoa que faz faculdade, às vezes, porque é muita coisa. Muito curso e é muita coisa. É a área de esterilização, que parte da esterilização é uma coisa que aqui em Portugal, eu nem sei se tem vigilância sanitária, essas coisas, eu não sei como que chama, mas no Brasil é muito forte, é Anvisa. É rígido. No Brasil chama Anvisa. Aqui eu nem sei como que chama ainda. Mas... Da cozinha, se não me engano, é CIPA. O negócio CIPA? da cozinha então da cozinha. Eu não conheço ainda, mas é uma coisa que eu falo. Você já ia falar alguma besteira, né? Desculpa. Desculpa, a gente não tem noção, né? Mas em relação aqui, o que eu mais peguei na área do meu trabalho foi que eu peguei muita pessoa com doença na unha, que eu tive que tratar, inclusive. E também uma coisa, se você não tivesse uma formação em produtos naturais, essas coisas, que é o que você passa na unha, se você não tivesse isso de conhecimento, talvez você também não conseguiria tratar. Sim, mas é sobre isso exatamente que eu falo. Se eu não tivesse tanto com o estudo, esse desejo por saber mais, eu, por ser brasileira, eu não teria chamado tanta atenção de muita pessoa que mora aqui. Sim. Por isso que a gente sempre traz o nosso diferencial, né? Todas nós podemos, né? Sim. E é o... Filho, anda cá. Ai, gente, desculpa, tá? É que a minha gata, ela quer beber água. Enche o potinho da potera de água. Carminda mandou uma mensagenzinha. Colocar água pra ela? É isso aí. Muito obrigado. O que ela falou? Planta? Falo por mim, eu dou oportunidade de conhecer o trabalho da pessoa e quando gosto, sugiro a pessoa. O Bruno pouco que me conhece. É verdade. E a Carminda, ela é sincera. E eu acho também, sou muito sincera. Uma coisa que eu gosto, bom. uma coisa que eu gosto muito de Portugal é isso, né? Da sinceridade das pessoas. Um abraço, Robert. Vou marcar, hein? Eu vou marcar contigo. Vamos pra cima. É um cara que tem que participar, que é um cara que é referência. Eu tô segurando uns episódios pra frente pra poder marcar referência. As pessoas que é referência aqui com a gente. Então, a gente vai marcar os episódios aí. Voltando aqui, vamos mudar um pouco do assunto, questão de trabalho, que a gente já falou. Se você está chegando na live agora, essa live vai ficar salva. Se você quiser rever, Sim. Muita coisa que a Beatriz falou. Muito importante. Então, depois dá uma conferida lá. Vamos mudar um pouco de assunto, porque uma coisa que, pra mim, sempre foi algo tipo, uau. Pra quem não sabe, eu já fui para 16 países. Eu já conheci 16 países já na minha listinha. Não é querendo me gabar, porque eu não paguei pra ir até lá. Na verdade, eu fui pago pra ir. E uma coisa que pra mim era muito divertido ir nos países era ir dentro do mercado. Eu adorava. Aquilo, eu desci na Alemanha e a primeira coisa que eu precisei entrar dentro do mercado local, tipo mini preço aqui. Seria o Dia, né, no Brasil, que se eu não me engano é a mesma marca, inclusive o mini preço e o Dia. Sabia disso? Nossa, eu sabia. E eu adorava ir para poder ver produtos locais. O mini preço aqui é pequenininho. Aí, então eu chegar nos mercados e procurar coisas locais. Então, eu fiz isso na Bélgica, eu fiz isso na Alemanha, eu fiz isso na Inglaterra. Nossa, na Inglaterra, os mercados da Inglaterra é maravilhoso. Obrigada, amor. A gente vai, amor, não se preocupa. Então, faz vontade pra gente, né? Eu também faço essa vontade, gente, porque eu também não conhecia ainda, tá? Não é só vocês, não.
minha cunhada. Dia não existe. Oxu. Oxo. Não sabia, gente. É tanto tempo já fora. Você sabia disso? Nem conhecia esse mercado. Não. É bom saber, Bia. O Carminho, eu falei com o Lafite e já estamos em contatos. Deu um amigo brasileiro. Então, a minha experiência era sempre ir nos mercados. Para saber produtos, coisas locais. Essa parte eu gosto. Vamos falar sobre produtos. Porque assim, as pessoas que me conhecem, principalmente meus pais e minha irmã, sabem o tanto de vídeo que eu via que eu via só sobre mercado. Estados Unidos eu via vídeo só sobre mercado, o pessoal indo fazer compra. Portugal eu via só sobre mercado fazendo compra. Eu não via sobre carro, eu não via sobre casa, eu não via nada. Só queria ver do mercado, mais nada. É legal, gente. Então, quando você chegou e eu vou ter que dar uma acelerada no tempo, porque o tempo tá passando. Ah, sério? A live encerra às 11, 10h46. 10h46. Mas já tá acabando. Quando você chegou, que você se deparou com os preços, e agora que um pouco mais estabilizada, que você tem o poder aquisitivo, que você consegue comprar, o que você acha dos preços do mercado para casa, coisas que você quer comprar? O que você acha? Tipo roupa e coisas assim. Primeiramente, vamos lá. Né? Que o Bruno sabe que eu sou muito sincera, gente, tá? Porque o meu marido, ele aumenta um pouquinho as coisas, tá? Vou contar pra vocês que o que eu tô falando é verdade. E ela gasta, né? Fica quieta. Então, gente, primeiramente falando, a gente não pode converter, tá? Vocês são daí e nós somos cá. Então, eu não faço mais conversão. Não tenho porquê, porque o que eu recebo cá, eu gasto cá. Né? Então, quando eu fui no mercado, eu fiquei realizada. Eu saí gastando tudo. Falei, eu vou botar tudo no carrinho, né? Na verdade... O Bruno disse que tinha dinheiro, então eu falei, vamos botar tudo. E eu fui botando, eu fiquei felizona comprando Milka. Na primeira vez que eu fui no mercado, comprei... A gente comprou Nutella. Compramos Nutella, que aqui a Nutella é muito barato, gente. E aqui, aí no Brasil tem o Yo-Yo Creme. Aqui tem de pote, gigante, assim, ó. Enorme e é maravilhoso pra passar no pão, assim, ó, de barrar. É muito bom. Pão muito de bom. barrar. Tá virando portuguesa, aos poucos. Então é muito bom. Mas, falando sério agora, é surreal o preço que você sai do mercado com 2 carrinhos. Com 2 carrinhos aqui, vamos dizer que a gente gasta 300 euros, vai? E uma compra boa, tá? Amor, dá uns 2 carrinhos e meio, dependendo do que pegar. Dependendo do que pegar, até dá uns 2 carrinhos e meio, vamos dizer. Inclusive, E 300 euros, quem tá aí é português sabe, gente, compra muita coisa se fazer uma compra certa. A Carminda, ela tá no Algarve, e todo mundo fala sobre a comparação de preço. E eu sempre disse que o Algarve, a única coisa que muda é o arrendamento das casas. Mas eu acho que igual. Mercado em qualquer lugar, eu acho que é o mesmo preço, né? Eu acho que deve ser isso. Nos lugares, eu acho que o preço no mercado deve ser igual, né? Eu acho que é isso. Eu acredito também. Confirma aí pra gente, amiga. E o que o Robert mandou, assim, teve um aumento do preço do ovo aqui. Só que no Brasil tá um absurdo. Um absurdo. Só que, gente, brasileiros que estiverem aí na live, com um carrinho no Brasil, um carrinho, eu acho que gasta o quê? R$1.000? Não, acho que até mais. Dependendo aonde. Não sei, a minha cunhada tá aí na live, eu acho que ela pode me falar. Se com um carrinho, eu acho que gasta mais de 1.000, né? Então, em relação ao mercado, aqui vale a pena. Porém, tem o seu pós e o seu contra. Parte de carnes, frango, Carne de porco é mais barato. Da minha parte, carne de porco e frango, eu acho mais barato, né? Eu, no Brasil, eu consumia mais carne. Porém... Carne bovina. Eu recebia muito bem no Brasil e eu morava com os meus pais, gente. Lembrando isso.
Então, eu consumia mais carne. Aqui, eu consumo menos carne. Eu como mais carne de porco, eu como frango, eu como muita... Ai, mas eu amo moela. Eu como muita moela, mas é porque eu amo, gente. E isso eu falo que é mais diferente. E tirando que aqui não tem a minha calabresa maravilhosa, né? Agora sim, para complementar. Ó, tô fazendo várias perguntas. Não é Não. só no Brasil. Ovo é a nova picanha que o Lula disse. É minha prima. Lidl, Audi, Mini Preço. Eu gosto muito de Continente Audi. Minha filha aqui a gente só vai no Continente. É porque assim, A Carminda, gente não tem um carro no momento, mas Deus vai prover, né? vai, com certeza. Deus vai abençoar. Mas a gente mora perto do continente, então a gente acaba indo muito no continente. Aqui onde nós estamos, né? Aqui não tem Audi e não tem também Auchan. Eu queria muito ir no Audi. A gente vai lá em Vila Real. Eu queria ir muito no Auchan, gente, porque no Auchan, brasileiros do grupo, no Auchan tem ouro branco. Sonho de valsa. 40. Só que custa 40 euros um pacote. Mas eu quero. Porque eu preciso comer. E eu vou comprar. Entendeu? Ó, fazer agora um bate-bola. Porque a gente fala muito sobre... Da Espanha. Em questão da saudade. Bate muita saudade. Vem cá, filho. Vem aqui ficar aqui. Ai, gente, meu filho quer aparecer. Só você, tá bom? Deixa ele e o avião. Ele quer mostrar o avião, gente. Deixa o menino mostrar o avião. Vem, filho, mostra o avião. O Bruno é meio bravo às Vem cá, vezes. senta no meio. Senta no meio. Mostra o seu avião que você ganhou, que foi seu aniversário Aniversário. ontem. Fala, fiz 10 anos. Mostra seu avião, mostra. É helicóptero, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, ele que montou, gente. Foi Pronto. ele que montou, e é de Lego, tá? Olha aí, que lindo. Ele é muito esperto. Não segura por aí. Pronto. Pronto. A gente... normal, a gente sempre vai falar sobre a saudade da família. O Robert mandou, traz o avião. A gente sempre fala sobre saudade. É uma coisa que pega, é uma coisa que é impossível a gente se desfazer, né? Não tem como isso. Vamos falar sobre coisa Brasil e Portugal, aproveitando que está chegando perto do final da live. Você que está acompanhando até agora, meus amigos, muito obrigado. Queria mandar um beijo para todo mundo. Muito obrigada por todo mundo está participando, eu fico muito feliz com isso. Enfim. E quem não conseguiu ver, depois vai ficar salvo, gente. Fica aí e um beijo para percam a você que está vendo oportunidade depois de ver. também. Coisas de Brasil e Portugal. O que você acha? Tipo, fazer As diferenças? Vamos falar o pós e os prós Portugal com os prós Brasil. Eu vou falar o que eu acho bom de Brasil e o que eu acho bom de Portugal e o que eu acho ruim de Brasil e o que eu acho ruim de Portugal. As coisas boas. Segurança aqui é muito bom. Eu posso ficar com a porta destrancada da minha casa meia-noite, tranquilo, que aqui em Mirandela, né? Eu não sei outros lugares, né? Como está. Sim. Mas aqui em Mirandela, onde eu tô, eu tenho total segurança. E o meu filho e minha família também. Parte hospitalar. Eu não gosto daqui de Portugal. Não acho muito bom. Porque Portugal, no Brasil, a gente tem uma coisa que chama SUS e a gente também pega remédio de graça, né? E a gente tem convênio aí. Convênio, para quem é português e está no grupo, a gente paga um valor por mês e a gente tem direito a tudo. A gente não paga por nada. Agora, a gente cá em Portugal, a gente paga seguro, como se a gente tivesse um seguro, quando a gente tivesse um cartão no banco. A gente faz um seguro. Então, aqui a gente paga esse seguro e não é que a gente vai fazer esse valor e vai ser tudo de graça. Não, a gente vai diminuir o valor, né, da consulta. Mas a gente vai pagar a consulta ainda, mas vai ser mais barato. Então, aqui a segurança, a saúde em relação ao hospital e dentista, gente, eu não gosto muito. Por quê?
Eu não acho certo. Eu tenho todos os, como que fala? Os documentos. Eu tenho todos os documentos e eu não tenho médico de família. Médico de família é o SUS do Brasil. Entendeu? Então faz 1 ano e meio. Vai fazer 1 ano e meio. Vai fazer 1 ano e meio que eu moro cá e eu não tenho médico de família ainda. Eu não tenho. Então isso pra mim é ruim. No Brasil, o hospital é bom. Porque ainda a gente tem o SUS, que é o hospital público, né? A gente ainda tem o hospital público. Então, é melhor. Assim, eu já tenho um lado negativo em questão de hospital no Brasil. Porque todas as vezes que eu tive mal, eu ia lá, eles me davam injeção e me mandavam pra casa. E normalmente, às vezes, não era só aquilo. E então, de tomar medicação, ia É que eu era... no meio convencional de tomar o remédio. É que eu falo, eu tive muita sorte porque eu não usei muito UPA. Eu tive muita sorte porque o meu pai tinha convênio. Então, Sim. eu usei um convênio muito bom. Tive ele no hospital particular também, então foi bom. Uma E coisa... dentista também, eu tinha dentista sem convênio. comparação. Dentista, gente, Mas consegui uma dentista brasileira aqui, eu tô passando e ela é muito boa, graças a Deus. Mas eu pago. A cada consulta eu pago. A gente vai convidar ela para um episódio. É. A gente tá chegando perto do fim, faltando aí Tá quase, 4 gente. minutinhos. E é muita coisa realmente pra conversar, é muita coisa pra Vai contar. ter que ter um outro episódio, a gente vai fazer um outro episódio. E minha amiga Carminda, com certeza, Ajudou muita gente. ajudou e com certeza a gente também vai passar férias no Algarve. É um dos meus planos para poder... Eu tô com a família até a Espanha. Eu quero ir pra Espanha! Eu, assim, Concordo, a saúde sem comentários. Minha filha. Eu fiquei 2 dias internada e foi complicadinho. o Robert mandou aí só o ano todo no Brasil, né? Eu sou de São Paulo, mano, então sempre chovia lá, então nem sempre era só sol. Lá a gente acorda, vai sair, leva guarda-chuva, casaco, aí 10 horas da manhã camiseta, quase regata. Verdade. E ela chama Carminda? Carminda, só pra complementar, eu fiquei 2 dias no hospital. No Brasil, a gente entra dentro de uma máquina, né? É o que? Que é aquilo que eu passei? Ressonância. Chama ressonância. No Brasil tem contraste e não contraste, né? E eu não sabia o que era isso, mulher. Eu já tinha feito no Brasil, mas eu era muito pequena, né? E no Brasil a gente tem que assinar um termo sobre isso. A gente assina um papel. E aqui, eles me botaram nessa máquina e não me avisaram nada. Simplesmente me falaram que eu tinha que passar nessa máquina, colocaram o remédio na minha veia, né? E depois de um dia que eu cheguei em casa, eu fiquei muito mal. Fiquei toda empipocada, empelotada. Ou seja, eu era alérgica e não me avisaram nada. Então isso foi péssimo pra mim. Gente, a gente vai fazer um episódio 2 disso. Porque é muita coisa. Tem muita coisa pra falar. E eu nem peguei todas as perguntas, eu peguei algumas, nem tá? falei nada. O que você acha da sua escola? Muito bom. O que você acha dos seus amigos? Muito bom. Falou! Então, a gente vai marcar um segundo episódio. A gente vai encerrar o nosso segundo episódio. Muito obrigado você que participou. Muito obrigado, amor, gente. por ter participado. Obrigado. Que foi muito bom a nossa conversa. Eu tenho um convidado já marcado, que é para semana que vem, meu amigo Neco Ribeiro. Ele é coach. Ele me ajudou a sair de uma situação muito complicada no passado. É um cara que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu tento compartilhar a minha história através dele no nosso próximo episódio. E a gente vai estar falando sobre melhorias e adaptação e contando um pouco da história dele também. Então, eu espero que vocês acompanhem. Ainda não está marcado se vai ser numa sexta ou num sábado, mas eu vou avisar no meio da semana, tá bem? E eu já vou estar agendando aí com o meu amigo Robert também. Eu vou estar agendando aqui com outros amigos. Eu já tenho uma pré-agenda com muita gente e eu acho que eu vou ter que fazer um episódio a mais ou até gravado. Então,
Muito obrigado você que esteve aqui na live. A live vai encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Isso! Essa é a minha família e tô abrindo a porta da minha casa para vocês, para estar conhecendo a minha família. Espera. E quero agradecer a todos. Tenho 10 segundos para encerrar a live, então 7, muito obrigado, meus amigos, minhas Obrigada, amigas. gente. Muito obrigada pela atenção. Feliz ano novo!